Boas noites, boas noites. Esta é a primeira de um ciclo de conversas de coração aberto para derrubar tabus, mitos, preconceitos relacionados com a perda, com o luto, o trauma, o sofrimento emocional e psicológico em geral. A minha intenção com estas conversas é, de facto, sensibilizar as pessoas para estas questões e contribuir para uma maior consciencialização de que elas existem. A minha convidada desta primeira conversa é uma mulher totalmente fora da caixa. É uma mulher corajosa, encantadora, genuína e sem filtros. Ela é empresária e empreendedora, é especialista em afiação de lâminas e tesouras na Sharp Blade Portugal e é também autora e contadora de histórias e vai partilhar connosco a sua história pessoal de perdas, traumas, cura e recuperação e crescimento pós-traumático. E, sem mais delongas, convosco a Susana Forte. Conta-nos lá, Susana, quem é realmente a Susana? Então vamos lá ver quem é a Susana. A Susana é uma pessoa bastante animada, bem disposta, otimista, mas com momentos ainda, e acho que será sempre assim. Eu não lhes quero chamar solidão, porque eu já não me sinto sozinha. Já não tenho essa situação. Mesmo porque eu procuro muitas vezes essa dita solidão. Eu gosto de ter o meu espaço só para mim, eu gosto de estar sozinha muitas vezes, mas adoro sociabilizar, adoro estar com pessoas, adoro conhecer, adoro ajudar. Ao longo dos anos houve várias transformações da minha parte, um crescimento gigante, com conhecimento de causa de coisas que eu se calhar gostava de não ter tido, como é óbvio. Mas que me fez ser a pessoa que sou hoje e que eu adoro de paixão. Eu sou muito apaixonada por mim. Tenho muito orgulho na minha pessoa. Mesmo. Diz-me uma coisa, fala-nos das tuas perdas. Quais foram as maiores perdas que tu já sofreste? Eu quando falei um bocadinho contigo, eu disse que eu nunca me lembro de todas e vão lembrando das coisas conforme vamos falando, conforme as conversas vão fluindo. E as pessoas vão contando a história delas, é quase ridículo, mas eu também, percebes? Eu estou a falar com alguém, está-me a contar qualquer coisa, seja o que for, algum dissabor, alguma situação menos boa, estamos a falar dessa área, não é? Principalmente, que é o que nos traz aqui hoje. E o meu primeiro pensamento é, eu sei lidar com isso, porque eu já passei por isso. E nos últimos, se calhar, 5 anos, comecei a achar ridículo da minha parte, e as pessoas não vão acreditar em mim, porque, porque já é tanta coisa que eu sei falar, sei talvez até sugerir. Eu não gosto muito de dar conselhos, eu gosto de sugerir, mesmo porque nós somos pessoas diferentes, atuamos de forma diferente, sentimos de forma diferente, embora que a dor, no fundo, é a dor. Uns mais, outros menos em determinadas situações, e depois depende da capacidade de cada um, e depois temos que ir mais atrás, à infância, à vivência, à educação, às pessoas que nos envolveram, aos ensinamentos, e tudo isso transforma-nos e faz-nos ter reações de acordo com aquilo que vem de trás. Só que eu comecei a perder logo desde muito pequenina. Eu comecei por. Para já fomos imigrantes na Grécia. Depois, portanto, a minha língua passou a ser. A primária era português em casa só, mas nós estávamos na Grécia e o grego passou a ser tudo em mim. Há quem diga, inclusivamente, que eu pareço tal e qual uma grega. Eu não sou, os meus pais são portugueses. Mas eu e as minhas irmãs não temos nada a ver umas com as outras. Realmente é uma realidade. Não foi muito tempo depois que eu tenho o meu primeiro grande trauma, que é um desastre, não foi um acidente, foi mesmo um desastre, onde estou eu, a minha mãe e o meu pai, e onde ela morre. E eu assisto a tudo, do princípio ao fim. Tenho que confessar que a minha mãe era uma pessoa, na altura, estamos nos anos 70, o chinelo era para cá e para lá. E eu, como criança rebelde que eu era muito rebelde, eu mentia para não apanhar e apanhava a dobrar. Eu acho que tinha um bocadinho aquele desejo de me ver livre dela, por causa do chinelo.
Eu vou ter que ter aqui algum cuidado com as palavras, porque eu sou muito efusiva, as coisas saem com muita naturalidade, e eu sei que poderá estar pessoas a ouvir agora ou a ouvir mais tarde que possam ficar de certa forma melindradas com a forma como eu falo das coisas ou como eu as digo. Portanto, vou ter aqui alguma atenção. Okay? Isto é uma conversas de coração aberto, portanto... Ok, se quiseres que eu fale exatamente como eu diria aqui já de seguida, eu queria mesmo ver o livro dela. E o meu desejo era, mas porquê é que não a levas? Porquê é que não a levas? Porquê é que não a levas? E ela foi. Só que a vida mudou totalmente, o meu pai volta a casar, manda-me embora para Portugal, e a partir daí foram só desgraças umas atrás das outras. Portanto, eu já tinha tido anteriormente algumas, já para não falar em muitos acidentes de automóvel, muitos, estivemos pela Europa toda, em todo lado tínhamos acidentes. Acho que sou perita em acidentes. Já não, acabou-se, mas durante a minha infância e adolescência foi. Mas entretanto eu venho para cá e venho para um mundo diferente, completamente diferente, onde foi muito difícil. Eu acho que até a adaptação a Portugal, se calhar até perto dos 30 anos, foi muito difícil, porque os gregos são muito efusivos, as amigas andam de mão dada e abraçadas, nós saltamos para cima das mesas para dançar, nós envolvemos-nos quase sexualmente a dançar nos sítios públicos, é a forma de dançar que temos. Não, e sim, o povo grego é muito sexual, mas o que não significa nada, é o nosso formato, e levavam-me mal. Portanto, não foi nada fácil a adaptação a Portugal. Bem pelo contrário, foi muito complicado. Essa sensação de perca eu só venho a sentir já em adulta, não sabendo ao certo o que é que eu estava a sentir falta, mas eis que um dia eu comecei a perceber-me pelas conversas de todas as outras pessoas, se calhar o que eu estou a sentir e o que eu tenho sentido falta é realmente dessa relação, dessa história que é ter uma mãe, não é? Porque no fundo nunca a tive propriamente, e o tempo que eu tive foi até aos 7 anos e era com sovas, porque eu era mesmo muito rebelde. Não foi? Eras. Sim, agora nada de especial. Já não sou. Acho que nos últimos 10 anos aprendi a deixar de ser, mesmo porque fiz as pazes com o mundo e comigo mesma, e deixei de ter essa necessidade, porque eu acho que a rebeldia também vem de alguma necessidade que nós temos de nos mostrarmos, exatamente, de nos afirmarmos. Exato. Mas, portanto, esse não foi o meu maior trauma. Foi pelo desastre em si, foi muito feio. Passou-nos um caminhão por cima, portanto, nós tínhamos um Mini Cooper, portanto, imagina. Foi muito feio, mas não foi o pior. Eu, quando venho viver para Portugal, venho viver com a minha avó, e essa pequenina senhora de 1,49 m tornou-se no centro do meu mundo. Ou seja, eu saio do meu país para vir para Portugal, perco a família, perco os amigos, as minhas irmãs, cada uma foi para lados diferentes, países diferentes, inclusivamente. O meu pai mantém-se na Grécia e inicia uma família nova. Os natais deixaram de ser natais porque os primos deixaram de vir passar. Quer dizer, começou a ser... Isso foi dramático. Mais dramático foi, eu tinha a minha avó e uma gata, que entraram as duas na minha vida em simultâneo, e no mesmo ano perdi as duas, num espaço de meses. E aí foi a queda do artista, completamente. Não é que eu já não tivesse tido outras quedas entretanto, mas essa foi, esse talvez seja a pior de todas, foi essa. Eu tive em psicoterapia 3 anos, eu tive um esgotamento nervoso muito grande, eu tive 8 meses fechada no meu quarto. E depois estive em tratamento, e depois, durante alguns anos, eu não podia falar na minha avó, porque desmanchava-me logo. Hoje em dia já falo dela e de toda a gente. Aliás, hoje em dia eu perdi a capacidade de chorar, a não ser em filmes e anúncios. Não consigo. E quando as pessoas morrem eu faço um brinde. Porque eu aprendi, ao longo dos anos da minha carreira de vida,
aprendi a dar o valor à vida, porque eu fui perdendo desde muito nova muitos elementos mesmo, desde amigos, inclusivamente de escola. Uhum. Portanto, a morte andou sempre um bocadinho de mão dada comigo. Eu é que me tenho safado bem. Até agora ainda não passei para o outro lado. E portanto, Que essa impacto? foi pior. Que Diz. impacto é que, de que impacto no sentido de que forma é que essas perdas contribuíram para a pessoa em quem tu te tornaste? Eu considero a dor e a paixão muito ao mesmo nível. Eu tinha a necessidade de me apaixonar e de muito sexo para colmatar as falhas. Falhas essas que eu durante muitos anos não entendia, como por exemplo a falta da família, a falta da mãe, que eu não sabia muito bem o que era. E eu passei muitos anos da minha vida a tentar colmatar dessa maneira. Compensar. Compensar totalmente. E o prazer que eu tinha era ali por minutos, e já me dava uma nova forma de estar para o dia a seguir. Já ficava ali um bocadinho feliz, porque todo o resto do tempo eu realmente sempre fui muito solitária e sempre me senti muito sozinha, embora tivesse sempre o mundo à minha volta. A dor é agoniante, e tu melhor do que ninguém sabes, é agoniante. Da mesma forma como a paixão também é agoniante, porque tu queres muito e mesmo quando estás em conjunto, tu queres muito e não sabes como safar daquela sensação, porque é horrível. Eu odeio paixões. Felizmente acabou também. Não, não quero nada disso na minha vida. Apaixonada pela vida, sim. Apaixonada pelos meus animais, sim. São as únicas dores hoje em dia que eu sinto à séria, é a perca dos meus animais. São os únicos que me fazem sofrer ainda e que me trazem essa sensação daquela agonia, daquela é deixar de respirar. Portanto, todas as percas e todos os maus exemplos que eu tive durante a minha vida, que não foram só estes, foram veridíssimos, que só mais tarde é como venho a perceber. Eu passo um bocadinho por pedofilia, eu passo por violação, muitos acidentes, passei por maus tratos psicológicos 2 vezes, e à segunda é que eu percebi que o erro era meu, não são eles ou elas. O erro é nosso. E quando e eu costumo dizer que só as pessoas mais inteligentes é que sofrem maus tratos psicológicos. Porque é nas alturas em que estão, de certa forma, debilitadas e que são apanhadas nesta rede e depois não conseguem sair dela porque já estavam debilitadas antes e ainda ficam mais. E não é fácil sair dela. Mas consegue-se. Eu consegui, qualquer um consegue. E são muitas coisas, estou a falar assim de algumas, não me lembro de todas, como sabes. Também me tinhas perguntado a perca, tu perdeste filhos, mas perdeste filhos já imagino, Perdi, sim. não sei que idade é que eles tinham. Não, 2 perdi no ventre e o meu mais velho perdi com 18 anos. Exatamente, eu tinha uma ideia que seria por aí. Eu não faço a mínima ideia o que isso seja, embora eu faça asfixia de fetos, portanto eu jamais conseguiria ter filhos, a não ser que tivesse 9 meses numa cama. Isso para mim era impossível, portanto perdi 4, já com alguns meses, inclusivamente. Eu nunca tive vontade propriamente, mas quando acontece vem o tal instinto maternal. Eu só conheço o instinto maternal porque engravidei, porque se não tivesse engravidado eu não sabia o que era o instinto maternal, porque eu estive sempre muito entretida e preocupada em tratar de ter momentos felizes, porque eu só começo a ter momentos felizes realmente a partir dos 40, que é quando eu já fiz grande processo de autocura. Eu meti-me em tudo que era formações e cursos e com todas as pessoas que me pudessem ajudar para que eu pudesse ultrapassar situações que nem eu sabia que tinha, não é? Uhum. E felizmente que o fiz. Se não tivesse feito, eu não estaria aqui desta maneira neste momento, com certeza. Portanto, eu sou a pessoa que sou pelas experiências que tive, mas também pela capacidade e pela ganância
de querer, de gostar da vida, mas achar que era demasiado madrasta e que não poderia ser assim, porque se não era assim para os outros, porque é que tinha que ser assim para mim? Portanto, mais uma vez, identifiquei que o problema era meu. Então eu tinha que me tratar. E há pessoas para isso. E eu procurei variedíssimas. Fiz de tudo. Acho que tudo que foi curso, desde perdoar-me a mim mesma, que para mim achei aquilo muito estranho, mas vou-me perdoar a mim mesma, porque os outros é que me fazem mal, e eu vou-me perdoar a mim mesma. Claro que percebi, não é? Sim, sim, e é preciso perdoar-nos a nós próprios, sim. Sim. Que características únicas é que tu tens, se é que identificaste, que te permitiram sobreviver até encontrar esses mecanismos que te permitiram esse Sobreviver. processo de autocura e de recuperação de tanta experiência traumática, porque foram muitas e que envolvem, inclusivamente, traumas bastante profundos. Olha, eu tenho a felicidade, por um lado, de ser gêmeos. Os gêmeos naturalmente são muito curiosos. E eu sempre fui muito curiosa. Eu tenho que saber como é que se faz tudo. E acredito piamente que para tudo há uma solução. E uma das coisas que a minha avó me dizia muitas vezes e que mencionou muitas vezes foi a sobreviver através das histórias que ela contava da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra. E eu, conforme ia crescendo, punha-me à prova. Eu adoro pôr-me à prova. Eu adoro testes, adoro perguntas, adoro pôr-me à prova. Eu tenho que saber que me supero a mim mesma. Eu tenho que ser a melhor em tudo. Porque se não for assim, eu não fico satisfeita. Uhum. Essa é uma das características que eu tenho. Sou teimosa. Mas sou muito otimista e esta característica eu acho que me complementa muito e que me ajudou toda a vida para que eu pudesse ir ultrapassando uma a uma das situações até hoje. E faço o mesmo. Eu sinto que alguma coisa não corre bem. Este ano já tive 1 ou 2 desafios um bocadinho complicados. A primeira coisa que eu faço é marcar uma consulta de psicologia. Logo, porque eu não tive só um esgotamento profundo, eu depois tive mais 2 depressões. E agora é muito fácil detectar. A primeira vez não, aliás, a primeira vez não foi essa, a primeira vez foi aos 19 anos e eu não percebi o que é que se estava a passar. E quando estamos muito sozinhos, não é fácil que alguém consiga identificar ao ponto onde já chegámos, não é? E eu estive sempre muito sozinha. Com muita gente à minha volta, mas muito sozinha. Portanto, e sou muito palhaça, portanto ninguém poderia notar o que é que se passava depois entre 4 paredes, não é? Portanto, esta teimosia é muito boa. Sou muito resiliente. Também me tornou um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Teimosa já sei que sou. Não, não é por aí. Agora não me lembro da palavra. Ou seja, eu neste momento as coisas têm... Eu aprendo tudo e tudo o que me ensinam eu ponho em prática de imediato, mas depois de saber fazer ou depois de ter as minhas coisas, são as minhas coisas e é muito à minha maneira. Um bocadinho intransigente, talvez. Tornou-me um bocadinho nesse formato. Com aquilo que é meu. Duas das coisas que eu não... Não me fizeste esta pergunta, mas eu respondo já. Só há 2 coisas que eu não suporto na vida. Mesmo. E que me deixam louca. Posso me tornar agressiva mesmo. Uma é a mentira, não admito a mentira. Fecho a porta automaticamente. Porque eu fui mentirosa muitos anos para não apanhar. Apanhava a dobrar ainda por cima. E quando eu quis que começassem a acreditar em mim, porque eu comecei a dizer a verdade, portanto a minha mãe morre, eu deixei de ter necessidade de mentir. E demorei aí uns 5 ou 6 anos para acreditarem em mim pela primeira vez. E isso é uma dor... É demasiado forte. É chorar, bater com o pé no chão, mas eu estou a dizer a verdade, mas eu estou a dizer a verdade. E as pessoas não acreditam em ti. E é uma dor... Portanto, eu não admito que ninguém me minta. Prefiro que me digam, não te quero dizer.
Tudo bem. Pior do que isso é pôr em causa aquilo que eu digo relacionado comigo ou com os meus sentimentos. E se eu vir bicho? E vir bicho mesmo. Diz-me uma coisa, quais foram as maiores dificuldades que tu tiveste para lidar com as tuas experiências dolorosas? A falta de apoio. Eu sempre tive a mania que me desenrascava sozinha. Mas muitas das vezes eu sabia que necessitava de apoio e estava sozinha. Não são os meus amigos que me vão dar esse apoio, porque eles também não sabem fazê-lo. E estamos a falar, se calhar, em décadas em que a coisa não era muito viável, nem credível, não é? Achas que se fosse agora seria diferente? Eu acho que agora seria diferente, de certeza, porque neste momento o mercado está inundado de coaches, está inundado de formações, está inundado de informação, está inundado de redes sociais. Temos a internet que facilita muito. Portanto, hoje em dia teria sido diferente e teria sido provavelmente mais rápido, pelo menos a encontrar o dito apoio. Naquela altura o mundo era muito fechado. Se tu tens um problema, vais a um psicólogo. Um psicólogo? O que é que vais fazer a um psicólogo? Não é? Psiquiatra. Eu fui tratada por um psiquiatra, por um psicoterapeuta, neste caso, porque fazia a terapia e também dava a medicação. Era maluca. Claro que eu nunca quis saber disso. Só uma coisa que eu, por acaso, nunca liguei muito foi àquilo que os outros realmente pensavam. Mas sempre fiz os possíveis. Isto era outra das frases da minha avó que dizia: não se pode agradar a gregos e troianos. E eu batia ao pé e dizia: eu vou agradar a gregos e troianos, porque eu tenho que ser diferente. E eu sempre tive essa mania. Esta necessidade de agradar vem no decorrer de todos estes desafios e todos os traumas pelos quais eu passei. Portanto, eu gosto muito de dar, mas eu é que decido quando é que dou e o que é que dou. Mas adoro dar, eu dou todos os dias. Acho que não vem aqui ninguém a casa que eu não tenha que dar alguma coisa. E agora até apanhei a moda de dar coisas minhas. Porque eu acho giro. Tenho coisas a mais. Portanto, acho giro. E as pessoas ficam felizes porque têm uma coisa minha, não é? Mas dou com muito amor, não é? Gosto, claro. Não é para me ver livre das coisas, que isso deito fora. Mas foi uma das coisas que eu desenvolvi. A necessidade de agradar. Vamos aqui ao sexo, por exemplo. Eu nunca atingi um orgasmo na vida. Podem-se rir à vontade. E estarem já a dizer, olha o que é que ela anda a perder. Mas eu tenho outras coisas, está bem? Eu consegui chegar às ejaculações femininas, pelo menos com um companheiro, isso aconteceu. Mas orgasmos não é comigo. E vinha de estudar a situação várias vezes, não é? Porque eu queria saber e perguntava a tudo. O que era mulher, olha, mas como é que é? O que é que se sente? A explicação é mais ou menos idêntica. Uns um bocadinho mais, outros um bocadinho menos, mas a explicação é praticamente idêntica. E eu cheguei à conclusão que isso nunca aconteceu porque eu pura e simplesmente cortei a parte de receber. Eu queria era dar. E dar, 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 e dar. E como tal, bloqueei completamente. Epá, e agora não me peçam para desbloquear porque já não tenho paciência. Já está bom assim. Já está bom assim. Tenho prazer na mesma, atenção, sempre tive. Não consigo chegar ali porque foi um bloqueio que eu criei em mim mesma. Agora tinha que ter outro tipo de tratamentos. É tudo a nível da psicologia, claro, como é óbvio. Sim. Mas aqueles que eu achei que realmente tinham que ser tratados, eu tratei deles. Este não me incomoda propriamente, portanto está muito bom como está. És feliz? Olha, eu acho que ninguém consegue ser feliz a 100% todos os momentos do dia. Eu sou uma pessoa de cultura, eu adoro cultivar-me, tenho a mania de querer saber tudo e de aprender tudo. E quanto mais sabemos, mais sofrimento causamos ao nosso ser. Foi uma das descobertas que eu fui fazendo ao longo do tempo. Tendo em conta isto que eu acabei de dizer, eu tenho que te dizer que sim, que sou. Adoro a minha vida, adoro-me a mim mesma. Vamos começar por prioridades de escala. Eu gosto muito de mim, sou a pessoa mais importante ao cimo da Terra. Ponto. Adoro a vida. Adoro experiências. Adoro animais, isso nem se fala, não é?
passei a gostar muito de pessoas, adoro conhecer pessoas, sou muito curiosa com as histórias das pessoas. Eu acho que vou ser velhinha e vou bater à porta das pessoas para me contarem a história delas na cosquice. Mesmo porque a cosquice também está escrito, cientificamente provado, que os mais cuscos são aqueles que continuam a manter o cérebro mais ativo e mais lúcido. Portanto, tornem-se cuscos, faz favor. O meu problema é que eu, como tive um traumatismo craniano no acidente que tive, no desastre, naquele desastre, já tive vários, mas acho que foi daquele que surgiu, tive problemas de memória. E eu tenho inclusivamente, e com o esgotamento, por exemplo, eu paguei 4 anos da minha vida, eu não me lembro de nada. Tenho pessoas a dizer, mas eu já andei contigo de moto, eu sou motar também há muitos anos, portanto andei contigo de moto e fomos ali. Sério? Ao ponto de encontrar pessoas que me conhecem e me vêm cumprimentar, isto desde o início, quando eu comecei a namorar com o Héctor, por exemplo, eu pedi-lhe isto e avisei-o. Eu não me lembro das pessoas, lembro-me de um local, posso-me lembrar de uma conversa, mas não sei quem é a pessoa. É tão ridículo quanto isto. E as pessoas aproximam-se, falam comigo, e ele passou logo a apresentar-se para a pessoa ser obrigada a dizer o nome, que era para eu não ficar mal. E depois chegou uma certa altura que eu comecei a dizer mesmo às pessoas, olha, eu lamento, eu sei porque te conheço perfeitamente, sei que temos esta história, ou esta conversa, ou naquele local, mas não sei quem és. Porque tive um apagão. Uma das coisas que eu aprendi à séria foi que, obrigatoriamente, eu tenho que ter um momento que me faça sorrir no dia. Pelo menos por dia. A gente já sabe a história do agradecimento, temos que agradecer isto e aquilo e aquilo outro. Isso é tudo muito bonito e todos nós agradecemos, uns mais, outros menos. Eu acho que isso entrou também numa moda assim demasiado. Mas agradeço todos os dias, sim. E sou capaz de ter aquele momento de ir em cima da minha moto, por exemplo, e fazer um sorriso para mim mesma. Se eu dou a olhar para o céu, não convém olhar muito, né? E assim, epá, obrigadinho, pá. Obrigadinho, que isto está a ser mesmo fechola patola, como eu gosto de dizer. Eu sou mais de obrigadinhos. E isso transforma-nos, transforma o nosso dia. Se aproveitarmos pequenos momentos, estilo senhorzinho malta também, uma situação mais desafiante, foi outra das aprendizagens. Os problemas não existem na vida. A palavra problema é que é um problema. Portanto, transformar o problema em desafio. É um desafio. Gostas de desafios? Eu adoro desafios. Epá, eu estou... Os meus olhos aí já abriram, já não é um problema, é um problema. É um desafio. É um desafio? Vamos lá ver como é que eu vou É um conseguir. enigma. Isso eu gosto. E se as pessoas começarem a habituar, a transformar a palavra e a fazê-la desaparecer, porque é tudo mental, isto agora já estamos a falar aqui um bocadinho penialês, né? Mas tanto o agradecimento como as palavras-chave, quando começamos a transformá-las, o nosso ser transforma. O nosso olhar transforma, a nossa vontade transforma. Porque, olha, mas a minha carrinha, por exemplo, fui fazer filmagens de manhã e estava-me a verter óleo. Assim, bem, deixa eu ver se eu chego lá pelo menos. Cheguei e voltei, amanhã não tenho carrinha, não interessa. Mas é só isso. É só aquele bocadinho de óleo que está a escorrer, não foi mais nada de grave, percebes? Pronto. Mas começarmos a sentir dessa maneira, acho que todos nós podemos chegar ao fim do dia e dizer sim, eu sou feliz. Tenho desafios, ainda bem. Porque se nós não tivermos desafios na vida, nunca vamos dar valor àquilo que realmente é bom e agradável. E o agradável é, por exemplo, estares sentada no jardim a tomar um café ou um pequeno almoço e a ouvir os passarinhos. É o suficiente para... Agora, as pessoas têm que centrar naquele momento de felicidade. E eu faço isso todos os dias. Mais do que uma vez por dia, aliás. Costumas tirar fotos emocionais das tuas experiências? Sim. Sim. E essas ficam gravadas. Ficam porque quando a sensação se repete, é como ondas que vão surgindo de outros momentos idênticos e que acumulam. E neste caso estamos a acumular aquilo que é bom. Sim. Não aquilo que é mau. Por isso é que eu te digo, eu esqueço-me. A não ser que se fale no assunto, eu esqueço-me. Porque realmente fiz um trabalho enorme durante muitos anos. Não, eu não voltava aos 18 anos. Não voltava aos 20. Jamais em tempo algum voltava aos 30, que ainda foi pior. Foram todos maus. Claro que tive coisas boas, mas
eu adoro fazer anos e gosto de ter mais um ano, mesmo que com as cruzes agora um bocado tortas, que já toda a gente tinha avisado. Queres tanto fazer anos, mas afinal já viste que te dói agora e que não é tão fácil dar a corrida. Epá, está bem, mas tenho outras coisas. Já corri, Exato. tenho outras coisas. E as coisas que nós temos, que eu tenho hoje em dia, têm muito mais valor do que dar uma corrida e ganhar a medalha olímpica, pelo esforço físico. Diz-me uma coisa, o que é que foi mais útil no teu processo? Explica. O que é que contribui mais para o teu crescimento? Há bocadinho disseste que se a vida fosse só coisas boas, nós não valorizávamos aquilo que temos. Não. E eu também sou da opinião que o verdadeiro crescimento ele acontece quando estás perante desafios, quando és desafiada, porque se tudo for facilidade, tu não cresces. Não precisas. Se tudo te chega de mão beijada, se não tens que fazer rigorosamente nada para alcançar o que quer que seja, não cresces e, portanto, porque não existe sequer necessidade de cresceres. Não. Mas quando estás perante os desafios, necessariamente tens que fazer algo para sair dali, ou definhas, ou estagnas. Limitas-te a sobreviver. Que é o que muita gente faz. Sim, infelizmente há muita gente que nem tem consciência disso. É verdade. Eu própria sobrevivi durante 10 anos, basicamente. Eu acho que e é assim, não condeno ninguém, nem tampouco me condeno a mim, porque eu acredito que, tal como eu, durante esse tempo, eu apenas sobrevivi, aquilo era tudo aquilo que eu podia fazer. Uhum. E felizmente consegui sobreviver aquele tempo, até conseguir encontrar energia para procurar ajuda e ir além daquilo que me queriam enfiar. E encontraste sozinha? O universo, eu acredito que quando nós estamos preparados, o universo faz-nos chegar, e apesar de eu ter procurado uma coisa e aquilo que veio até mim foi outra completamente longe do meu imaginário, a verdade é que veio exatamente aquilo que eu precisava para me salvar, para salvar a minha vida, literalmente. Sim. Foi a hipnoterapia. E sou grata e hei de ser grata a vida toda porque eu fui salva, de facto. Eu estava no fundo do abismo já. Sim. E não havia, eu não via sequer uma luz ao fundo do túnel. Porque eu percebi que, de facto, aquilo que me estava a impedir de sair do buraco negro em que eu tinha caído era, de facto, a minha incapacidade para lidar com tantas emoções intensas, porque, na realidade, nós fomos ensinadas a reprimir as emoções e não a lidar com elas, não a geri-las, muito menos a regulá-las. E, portanto, eu fiz aquilo que sempre tinha feito, que foi reprimir aquilo que sentia. E fingir que estava tudo bem. Só que quando nós canalizamos toda a nossa energia para parecer aquilo que não estamos a sentir, depois não sobra energia para nada, não é? É verdade. E tive a sorte, tive a felicidade de encontrar exatamente as pessoas e as ferramentas e os recursos que eu precisei para sair daquele abismo e começar a trepar e a trilhar caminho e a sair do buraco sem fundo e chegar à luz. Mas, de facto, muitas vezes nós e aconteceu comigo, eu achei que já estava totalmente recuperada, mas a verdade é que eu tenho continuado a trilhar esse caminho e a aprender mais e a conhecer-me cada vez melhor e a escavar e a retirar todas as camadas de lixo emocional que
que eu fui acumulando ao longo da minha vida para poder efetivamente chegar a este ponto de tranquilidade, de calma, de paz para lidar com os desafios, porque aquilo que eu percebi é que com a mente completamente sobrecarregada de tralha, nós não conseguimos ter clareza para rigorosamente nada. E não vou dizer que não tenho nunca momentos negros, porque tenho, principalmente nas alturas, naquelas datas especiais, para mim continua ainda a ser um desafio. E portanto tenho sempre que me preparar de forma mais ativa antes, e às vezes a preparação não é suficiente. E por isso é que eu estava a perguntar o que é que foi mais útil, o que é que funcionou melhor, sabendo que o que é bom para mim não é bom, não é necessariamente bom para os outros, não é? Claro que sim. Há uma coisa que eu agradeço, muitas vezes. Foi todo o mal que me aconteceu. Digo isto muitas vezes. Ainda bem que passei por todos aqueles processos. Precisavam de ser tantos? É pá, se calhar não. Mas foram. E se vieram, foi por algum motivo. Eu não acredito em acasos. Para mim, tudo tem uma razão. Não sei, não vi, não sei quem é que lá está, se está alguém, mas eu gosto muito de falar com o universo. Eu tinha um namorado que me dizia muitas vezes, isto nos anos 80, nesta vida se faz, nesta vida se paga. E eu, como lhe fiz muito mal e vim a pagar logo a seguir, eu depois tive que lhe dizer: olha, peço imensa desculpa por tudo o que eu te fiz. E ele disse-me: olha, mas eu não te desejei assim tanto mal. Mas tinhas razão, porque nesta vida se faz e nesta vida se paga. E são frases que me foram acompanhando ao longo do tempo. Portanto, cada vez mais eu agradeço todo o mal que me foi feito. Porque foi esse mal, comparativamente com a paixão e com muita raiva por ter sido mandado embora, por não poder viver com o meu pai, por ele não me ter deixado lá ficar. Eu diria mais. A grande vontade de mostrar ao meu pai que eu ia ser capaz com ou sem ele. Isto tudo aliado, portanto, mais uma vez, dor, paixão, que são horrorosas as duas, com raiva em conjunto, transformou-me, não foi numa sobrevivente. Eu era a primeira pessoa da linha de combate. Eu vou conseguir. E por mais cajadada que eu levava, eu levantava-me a cambalear muitas vezes. Houve outras vezes que não me levantei logo, tive que ficar em curativos, mas aumentava de dia para dia, de dia para dia. Vou já dizer que isto também não é bom assim, porque nós movemos-nos, pensamos e decidimos muito em consideração com esta sensação, que já é um mix angustiante, sempre, porque tem que provar. O ter que provar é muito mau. Já a sentir a dor e a paixão em constância, não é? E mais dor, e mais outra cajadada, e depois mais outra, e depois mais outra. A vez que eu fiquei inerte foi num ataque que eu tive, deve ter sido o único ataque que eu tive, de raiva mesmo, em que, com o meu ex-marido, ele foi o primeiro, da qual eu tenho que dizer que foi vítima de maus tratos psicológicos, mesmo eles não se apercebem muitas vezes, ok? Não estou a Sim. culpar o menino, mas Porque a raiva é usada muitas vezes para camuflar a tristeza e sim, camuflar outras emoções, sim. e em vez de se permitir a vulnerabilidade, a raiva acaba por ser aquilo que está mais à mão, não é? Sim, e foi um dia qualquer que eu esperneei de tal maneira, eu ao pé dele, eu sou muito grande, mas eu ao pé dele era pequenina, que eu quis sair porta fora, e ele pegou em mim pelo corredor fora, e eu só tinha as unhas nas paredes, e foi uma descarga tão grande que eu tive ali muito tempo, não sei se mais de uma hora, não sei, não consigo contar, em que não mexi mais, não respirei mais, não chorei mais, e não sei.
agora que estou a falar nisso, olha, estás a ver? Não sei se não foi aí que a coisa começou a terminar. Em termos de choro, por exemplo, ainda deve ter chorado mais algumas vezes, mas é muito difícil. É muito difícil. Se me puserem um filme, um romance, um anúncio, isso é a sua primeira. Mas na vida real, não. Portanto, eu acho que aí atingi o apogeu da dor e do desgaste e de raiva e de tudo junto. Acho que esse foi. Agora estamos a falar nisso, a falar é que a gente se entende, e é assim que eu me lembro das coisas. Eu acho que foi esse o momento em que eu atingi o top máximo. Em que foi uma mistura de tudo. Dor, paixão, raiva, tudo em conjunto. Explodiu e morri ali. Isso ajudou muito. Mesmo muito. Porque eu, daí para a frente, eu quis crescer de outra maneira. Eu quis ser outra pessoa. Eu não podia ser aquela pessoa. Nós temos momentos em que temos este tipo de pensamento. E temos sinais. Nós temos sempre sinais. Não os vemos. Mas há Não sinais queremos em ver. todo lado. E às vezes vemos e não acreditamos. Não. Mas quando depois a coisa acontece, realmente havia e houve e vi e aconteceu, mas não liguei. Portanto, eu comecei-me a tornar muito mais atenta a tudo. E depois, com toda a ajuda que eu procurei, tudo isso fez diferença. Tudo faz diferença neste momento. Tudo fez diferença para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Não foi fácil. Nada. Então, é Mas seguro dizer que esse foi o momento do renascer da Fênix. Foi o primeiro momento, porque eu depois ainda me deixei maltratar uma segunda vez. E foi aí que eu fiquei mesmo com a certeza. Não, isto o problema sou eu. E foi muito difícil sair da segunda vez também. Eu sabia o que é que estava a acontecer e dessa vez estava mesmo com noção do que é que estava a acontecer, mas não estava com coragem. Eu sei que isto um dia vai acabar. Eu dizia isto muitas vezes. Eu sei que isto vai acabar. Eu sei que eu vou conseguir sair disto, mas eu neste momento não consigo. Eu dizia mesmo, eu não consigo. E ninguém me estava a aprender. Era só dizer-lhe adeus, até amanhã não voltes cá mais. Quer dizer, mesmo que voltasse, amigo, segue a tua vida. E hoje seria assim, mas naquela eu não conseguia. É mais forte do que nós, mas isso é porque estamos a juntar várias fragilidades numa só pessoa. E por isso é que deixamos que isso aconteça. Jamais em tempo algum, hoje em dia chega alguém aqui e me tenta, seja lá o que for. Quer dizer, eu sou faquir, não é? Agora, ainda por cima. Portanto... Acho que não tenta. Podem tentar, mas ficam só pelo tentar. Porque endureceu muito, não é? Eu realmente sou. Há muita gente que diz que eu sou muito bruta. Há muita gente que entende também que vem um bocadinho das origens, porque na Grécia fala-se mais alto, gesticula-se muito. Eu já perdi um bocadinho isso, mas falo alto e acho que cada vez estou a falar mais alto porque também estou a ficar surda. Também defeito de profissão quando fui DJ durante uma série de anos. E isso realmente. Agora veio-me outra imagem à cabeça. Desculpa. Todas essas. Tornou-me irreverente, tornou-me bruta. Eu digo as coisas de caras. Sejas quem for que estejas desse lado. Eu tanto me sento no chão com um mendigo e divido com ele o pão, ou seja lá o que for, ou por simplesmente quero ouvir a história dele, adoro. Eu sempre tenho alguma oportunidade, lá vou eu. Porque eles têm histórias fantásticas. Pelo menos aqueles que querem contar. Sim. Como me sento à mesa com Isabel II. Sem stress. Com todas as regras. Agora, se me perguntarem o que é que eu prefiro, amigos, não lhes dou débios, eu vou para o pé do mendigo, não é? Porque isso é que me dá gosto. A verdade é que todas estas coisas, quando eu acho que as pessoas se capacitam e conseguem ultrapassar, é assim, não se esquece, como é óbvio. Continua a haver talvez alguma dor, não é? Sim. Embora que isto é um bocadinho assim, parti a perna, foi cozido, levou ferros, e é uma dor, uma coisa, a gente chora, esperneia, seja lá o que for. Daqui a 2 ou 3 anos, a malta já anda, já corre, lembra-se que houve uma grande dor, mas não conseguimos reconhecer a mesma. Sim. Já não está lá. A menos que não a tenhas curado. Se eu continuar coxa cheia de dores, quer dizer,
Claro, agora estamos quando as pessoas se capacitam e conseguem ultrapassar isto, a coisa é assim, nós sabemos que existe. Eu sei o que é que passei, eu sei o que é que me fizeram, eu sei o que é que aconteceu. Eu lembro-me perfeitamente da sensação das rodas do caminhão por cima de mim. Mas é só isso. É só aquela memória. Não me dói nada. Neste Sim. momento, nem físico, nem psicologicamente, porque também já passou muitos anos e eu fiz todos esses trabalhos de cura. Sim. Comigo, principalmente. Porque os trabalhos de cura têm que ser connosco. Claro. De desenvolvimento, de conhecimento. Nós temos que nos conhecer o melhor possível. E atenção que estamos sempre em mutação constante. O que eu queria ontem, provavelmente amanhã já vou querer de outra maneira. Por isso é que as relações não são certas. É porque as pessoas estão sempre em mutação, estão sempre a conhecerem-se. Está bem, eu sei que a tua cor preferida é o azul ou o amarelo. E se calhar vai continuar a ser para o resto da tua vida. Mas se calhar já gostas mais de um amarelo mais torrado. Porque até isso muda. Até isso Até muda. isso, sim, porque a verdade é verdade que o ser humano não gosta de mudanças, mas essa é a impermanência que é permanente. Lá está a história das mudanças. Porquê? É que nós estamos constantemente a mudar e até os nossos gostos mudam. Sim. Aqui a questão é que as pessoas pensam na mudança como um problema e não um desafio. Sim, e na realidade nem tem que ser nem uma coisa nem outra. É que nem sequer tem que ser um desafio. Se não houver resistência, é como a água, é fácil. Deixa fluir. Deixa ver Exato. o que é que dá e aproveita o melhor disso. Mesmo que muitas vezes se dê 2 passos para trás, ou 3, ou 4, ou 5, para depois conseguir-se fazer o caminho até ao fim, em condições. É. Eu E sempre a verdade é que é mais fácil e menos doloroso quando nós nos abrimos, nos permitimos. Para mim é uma grande problemática, salvo seja, ter pessoas à minha volta que têm isso em consciência de não falar, não divulgar, não ser sincero, porque no fundo não estão a ser não sinceros comigo. Acho que as pessoas ainda não se aperceberam que não estão a ser sinceros com elas próprias, a começar por aí. Exatamente. E falar é tão fácil e facilita-nos tanto a vida. Eu sempre fui fala barato, portanto, qualquer um que me perguntasse, eu respondia sempre. Isso facilitou muito a vida. Falar, comunicar, falar sobre a minha dor, tentar explicar o melhor possível e repetir e voltar a repetir e voltar. Eu sempre fui o repete. Se eu estou zangada com alguma coisa, não é contigo, mas estás aqui ao meu lado. Eu vou discutir contigo e vou repetir não sei quantas vezes, mas entretanto vou-te dizer, não é contigo, mas vais ouvir que estás aqui. E teca, e vou voltar a repetir. E depois calmo e volto a repetir outra vez a mesma coisa. Até me sair. Porque há uma grande necessidade de não manter nada no peito. É uma dor insuportável. As pessoas criam raiva e criam os ditos ódios. Isso agora tinha para também. Sim. E não é necessário. Falem, repitam, nem que seja sozinhos em casa. Falem. Se não querem falar, escrevam. Também, mas falem. Também, mas falem. Porque só a escrita não chega. Nós temos que dar um grito. Vão à varanda, dê um grito. Mas é muito importante. É muito importante. E eu fui aprendendo assim às cabeçadas. E sou aquilo que sou hoje. E sim, vejo-me na obrigação, mas já de boa vontade, em agradecer todo o mal que me aconteceu. E que muitas das coisas fui eu que provoquei. Como é óbvio. Não é? Há muitas coisas que somos nós que provocamos. Tudo contribui para seres a mulher sábia que és hoje? Tudo. Tudo. Todos os piores momentos, todas as percas, todas as mortes, todos os acidentes, desastres e afins, todos os maus tratos, todos os medos. Eu cheguei a uma certa altura que deixei de ter medo, por isso simplesmente. O que é que eu fui fazer para deixar de ter medo? Fui para o kickboxing. Fui para o kickboxing durante 7 anos.
Foi assim que eu me livrei do meu primeiro casamento, porque ele sabia que eu estava com problemas sérios e eu estava a emagrecer muito e eles estavam a perceber que havia ali qualquer coisa séria, e eram 3 aulas por semana e ele desgastava-me. Ele passava as aulas comigo a desgastar-me nos plastrões. Os plastrões é aquelas almofadas que se põem nas mãos, onde ou dás soco ou dás pontapé, e ele era até eu cair no chão no final da aula desgastada. Portanto, aquilo saía ali tudo. Portanto, arranjem um sítio onde há murros, se quiserem. Aprendam a defender-se também fisicamente, porque é bom para a alma. Não é que cheguem à rua e vão dar uma cacetada a alguém, não é essa a questão. Sim, mas Tornamos-nos sentes-te pessoas segura. melhores. Tornamos pessoas melhores. Portanto, o exercício físico é muito bom. É uma distração para a mente e para o físico, claro, dá alguma saúde, depende do que vão fazer, mas o exercício físico é muito bom. Foi outra das coisas que me ajudou imenso, imenso, também a ultrapassar uma série de coisas. Porque quanto pior era a situação, mais força eu fazia. Propósito, para me desgastar ainda mais. Lá está, acumula a raiva, vem com a dor, e nós temos a necessidade de bater com mais força, de fazer com mais, como é que se diz? Energia, mais... Sim, de exteriorizar aquela energia acumulada. Sim. Além dessas sugestões, tens mais sugestões úteis para quem possa se identificar com a tua história e que possa pôr em prática? É assim, eu tenho muitas sugestões. A questão aqui é que depende de pessoa para pessoa. Sim. Eu posso dar mais algumas. Eu sou viciada em livros, por exemplo, adoro ler. Tive que abolir determinada leitura. Passei só romances e algumas biografias, mas ou autobiografias, mas coisa suave. Tudo o que era terror, por exemplo, eu aboli da minha vida. Eu adorava filmes de terror, adorava. Não vejo nada, não posso porque me vai trazer imagens. Imagens que me vêm durante a noite, atenção, eu quero dormir. Não é durante o dia. Durante o dia isto não... nada. Mas durante a noite vem. E eu não quero isso. Portanto, acho que é necessário ter algum cuidado depois com as escolhas com que fazemos nas coisas mais simples, como por exemplo, que tipo de livro é que vais ler ou que tipo de filme é que vais ver. Eu costumo dizer que o cancro, qualquer cancro, se cura, quando apanhado no início, só com filmes de humor e romances. Só. Praticamente não precisavam de quase tratamento nenhum. Porquê? Porque cria endorfinas, e se cria endorfinas já sabemos que Gera bem-estar, boas, sim. não é? Sim. Portanto, uma das coisas é terem atenção às vossas escolhas, ter grande atenção às escolhas das pessoas à vossa volta. Nunca devemos esquecer que, como é que se costuma dizer, Ana, tu deves saber, as 5 pessoas à nossa volta, nós refletimos deles, não é? Assim, qualquer coisa. Portanto, olhem bem para as 5 pessoas. Nós somos o reflexo das 5 pessoas mais influentes na nossa vida. Exatamente. Portanto, olhem à vossa volta, vejam quem são essas 5 pessoas e vejam se querem realmente ser como elas. Tudo aquilo que lhes der prazer. Não interessa se é desporto, embora que faz bem. A natureza é muito agradável. Uma voltinha só de vez em quando. Vão cheirar o mar cheira-se, pelo menos aqui na zona da costa do oceano cheira-se, não é? Obriguem-se a estar distraídos construtivamente, como um hobby. Eu sei que o que eu estou a dizer é muito difícil, porque muitos de vocês não apetece nada. Eu nem sequer me apetece abrir os olhos. Eu entendo. Mas tudo o que nos dá muito prazer, criamos aqui uma antenazinha. Oi, eu se calhar até ia gostar. Mas agora não me apetece. Tranquilo. Mas vão dando hipótese. Já estamos a falar de pessoas que já estão muito lá embaixo, não é? Mas vão dando a hipótese de criar prazeres o mais saudável possível. Pelo menos um prazer que seja muito prazeres saudáveis. Para começar, pelo menos
para começar a sair lá do tal buraco onde nós gostamos tanto de nos enfiar. E depois, então, depois a coisa começa a piar de outra maneira. E pedir ajuda não é vergonha nenhuma. Pelo contrário. Vergonha é mesmo nós deixarmos ficar porque não estamos a ver o quanto estamos a prejudicar todos os outros que estão do outro lado. Porque as pessoas que estão à nossa volta, muitas das vezes sofrem muito mais do que nós imaginamos. E não é bom. Nem para nós, nem para eles, porque eles não nos sabem ajudar e não conseguem. É à maneira deles. E não são essas as pessoas que nós precisamos para nos dar ajuda nessa altura. É, por exemplo, como a Ana descobriu uma hipnoterapia, um coaching qualquer, um psicólogo, um psiquiatra. Mas procurem ajuda. Eu preciso de ajuda. Foi uma das coisas que eu iniciei logo a minha carreira de vida, como eu costumo dizer. Sempre que eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Comecei logo pela escola. Eu preciso de ajuda. Não sei quem é que me educou assim. Não faço a mínima ideia de onde é que eu fui buscar isto. Mas eu, para aprender, para já sou sinestésica. Eu tinha que estar na primeira cadeira e mesmo assim distraía-me. Porque eu estava a olhar para ele e a ouvir, mas já não estava lá. O meu cérebro. Temos aqui uma pergunta para ti. Peçam ajuda. Não custa nada. Pede ajuda. Não custa nada. Este é talvez aquilo que eu mais insisto, mas que vejo que as pessoas têm mais dificuldade. Por vergonha. Vergonha, roubar e serem apanhados. É só o que eu lhes posso dizer. Susana, temos aqui uma pergunta da Patrícia Pedro. A Dulce, eu há bocadinho exibi, mas tu se calhar não viste. A Dulce diz que o ambiente tóxico nunca é bom, nem para a saúde física, mental ou espiritual. E temos aqui uma pergunta da Patrícia Pedro, que nos está a ver desde o primeiro minuto, que é o seguinte: Susana Forte, como foi o percurso profissional? Isso teve impacto no teu percurso? Eu não sei se teve impacto no meu percurso. Porque, como eu sou muito curiosa, eu costumo dizer que de 15 em 15 anos eu mudo de profissão, mas no meio desses cada 15 anos eu tenho várias. Sempre assim foi. Porque eu tenho a mania que é fazer tudo. E tudo aquilo que me dá prazer, atenção, não é? Eu entrei mais à séria para uma companhia de seguros e achei muita piada. E era muito boa naquilo que fazia. Mas não estava sossegada no mesmo sítio. Fui trocando de Lisboa para Sintra, de Sintra para Lisboa, depois para as Olaias. Aí já fui de castigo. Mas eu aí já estava a despir, já tinha despido a camisola e já tinha cortado a camisola aos bocadinhos. Eu não consigo fazer a mesma coisa durante muito tempo. Eu preciso ter várias coisas para mexer o cérebro, para ficar feliz, para me sentir feliz. Agora faço aqui mais uma coisinha, depois faço ali mais outra coisinha, sei lá, vou pintar a casa de banho. Pintei 2 paredes, já estou a olhar para as outras 2. Ai, Jesus, agora não me apetecia as outras 2. E esforço-me. Não, agora vais ter que o fazer. Ok. Então és uma mulher de múltiplos talentos. Sim. Mesmo muitos. Mesmo muitos. Eu acho que todas estas situações de dor, trauma, pelas quais eu passei, obrigou-me a querer sempre mais e querer sempre melhor. Eu, neste momento, como empresária, deixei de ter tempo para mim, que é uma parvoíce, não era suposto ser ao contrário. Mas a verdade é que eu fui tendo um crescimento por todos os sítios por onde eu passei, por tudo aquilo que eu fiz, fui tendo um crescimento mesmo muito grande. E fez-me desejar ser isto. Agora sou isto e desejo continuar a ser isto, mas agora aprendendo a delegar muito. E é o grande passo final. Porquê? Porque eu, como escritora, eu quero escrever quando me apetece. E eu gosto de escrever de madrugada. E se eu tiver aqui as madrugadas inteiras, depois não trabalho. É uma chatice. E quero pegar na minha moto e ir dar uma volta à Europa, se me apetecer. Portanto, este é o próximo passo. Atenção que eu agora já atingi aquela idade, né? Isto depois do meio século, eu já não tenho muitos mais 15 anos, não é? Portanto, provavelmente vou ficar por aqui e gosto muito e quero criar um império. Eu comecei pela Império, pela Companhia de Seguros Império, portanto eu passo a minha vida a dizer eu vou criar a Império, o meu Império.
Que legado é que tu queres deixar? Olha, isso é interessante, essa pergunta é muito interessante. Eu quero mesmo que o meu nome seja conhecido mundialmente. Não vou fazer isso por menos. Ele já é, no meio, entre colegas. Ele já é. Nem eu fazia ideia. Eu, quando fui à Rússia ter uma formação, eu não fazia ideia que aqueles senhores me seguiam e eu estava a começar a minha carreira. Aí fiquei um bocadinho assustada. Mas pronto, ok. É bom não voltares à Rússia sozinha. Não, é assim, eles acham, para já acharam muita piada porque fui a primeira mulher, não é? Com o know-how que tenho, continuo a ser a única, para já. E é giro, isso. Fico Sim, babada com isso, eu gosto. claro. Eu quero mesmo deixar um legado de educação, de formações, que eu sei que depois vão começar a Uhum. serem copiadas todas. Não faz mal, mas eu comecei. Eu quero que o meu nome fique na história. Eu quero que toda a gente saiba o meu nome. E quando eu digo toda a gente, é na área, não é? É a vontade de repetir os passos do meu pai. O meu pai é extremamente conhecido no mundo financeiro e da área. Agora está xexé, já não é nada. Mas foi. E aquela raiva que eu sempre tive e aquela vontade que eu sempre tive, que eu vou-te mostrar que vou ser capaz, ainda permanece aqui um bocadinho. Uhum. Não quero nada àquele nível, porque nem me interessa. Mas na minha área, na área das tesouras e das tesouras, principalmente, eu quero que continuem a falar em mim. Eu quero que saibam aquilo que eu fiz e aquilo que eu deixei. Uhum. Eu quero, acima de tudo, que esta empresa que eu criei, Sharper Blade Portugal, permaneça por muitos e muitos e muitos anos. Eu estou a começar um império. A Susana Gomes pergunta quando é que escreves outro livro. Se escreves um best-seller ou não. Olha, o segundo livro já vai a mais de meio. Só que eu tive um boom tão grande no meu trabalho que eu deixei de conseguir escrever. Eu agora só vou escrevendo uns contos de vez em quando. Livros são livros eróticos. Quero muito terminar, mesmo porque a minha vontade era lançar um por ano. São 5 livros, aqueles que eu planeei escrever. Aliás, o primeiro estava escrito há 20 anos, é um aperitivozinho. Estava na gavetinha e surgiu aquela oportunidade, eu paguei, pronto, e ele saiu e eu fiquei muito feliz porque foi mais um objetivo cumprido. Li-o ao fim de 20 anos, já editado, já na minha mão, e fiquei assim um bocadinho, coitadinho, mas pronto, és assim um bocadinho fraquinho. Giro e tal, o princípio, o fim, os enredos acho que mantenho mais ou menos, mas fraco, e pá, tu és só um aperitivozinho. Agora o próximo vão ter que se benzer 3 vezes para ler, e o outro a seguir 6, e depois não digo mais. Mas não disseste que não eras católica, nem cristã, nem nada dessas Não, mas coisas. eu gosto muito da história das bênçãos. Ah, Com humor, com humor. Bênção com humor. Portanto, eu assim que tiver a oportunidade, vou terminá-lo. Gostava que fosse lançado em dezembro, mas se o terminar agora já não vai ser em dezembro, vai ser mais cedo, com certeza. Não sei porque tenho a mania de os lançar em dezembro. Achei que era o melhor mês. Pedi para que fosse em dezembro o primeiro e gostava de manter. Portanto, o segundo livro vai sair de certeza. Só não consigo é dizer exatamente quando. Mas vai. E o terceiro, e o quarto, vai de certeza. ficamos à espera, expectantes. Eu gosto de todas as ciências e considero-as todas ciências, até a cartomância, e todas elas se completam. Todas. E isto porque eu fui estudando uma a uma. Reiki também estudei, só fiz o primeiro nível, não tive necessidade nenhuma de fazer o segundo. Não é para mim. Uhum. Mas foi uma coisa que eu sempre usei desde muito miúda, foi a capacidade do cérebro, fazendo aquela força, concentrando-me para que as coisas acontecessem. Em relação à força energética do nosso cérebro, e foi outra das coisas que eu quis estudar muito, realmente a nossa capacidade é ilimitada. A história de fazer dobrar uma colher ou um garfo é verdade. É verdade. Mas é preciso um grande desenvolvimento que a maior parte de nós ainda não nasceu com capacidade para. Nós só utilizamos aqui uma parte Nós ínfima. só utilizamos 10% das nossas capacidades mentais. Exatamente.
mas a energia física que é passada, principalmente através das mãos, é realmente curativa. Sim. Se a nossa mente acompanhar, isto não é só lá chegar, toma lá mais chico, já estás curado, não é assim? Não, na realidade a pessoa tem que se permitir. Também. Porque se a pessoa estiver em resistência, e a resistência vem da mente, não vem do corpo. Exatamente. Mais Uh, uma vez, agora voltamos ao princípio da conversa e nós temos que querer para. sim. Portanto, aquilo que eu posso dizer, não sei se vai haver mais alguma questão, se não. Aquilo que eu posso dizer é: dor, paixão é para esquecer. É demasiado mau. Se não perceberam agora o que eu disse, voltam ao princípio que é para entender. Está bem? Porque a dor e a paixão estão ao mesmo nível e é angustiante, tanto uma como a outra. A raiva pode ser muito benéfica se a souberem controlar e dirigi-la da forma certa, está bem? Não se andem a matar uns aos outros, não vale a pena. Nesta vida se faz, nesta vida se paga. Não se esqueçam que eu sei. Eu sei que muitas vezes é muito difícil acreditarmos a dita fé. E eu não estou a falar em fé religiosa, é a fé de crença, de acreditar em algo. Algo que seja melhor para mim. Nem que seja só um bocadinho naquele dia. 5 minutos. que é Ou o tempo possível. suficiente para dar um sorriso. Faz tão bem à alma. Nesse dia, de certeza que vão mais tranquilos para a cama. Esse é um esforço que toda a gente devia de fazer. Respirem fundo. Senhorzinho Malta, se for preciso. Há muita gente que não sabe quem é o Senhorzinho Malta. Sim, Ele contava de 1 a 10. Isto era uma novela. Ele, quando se irritava, contava até 10 e ia girando o pulso, cheio de pulseiras, que aquilo fazia check, 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 né? Aquilo chancalhava todo e contava 1, 2, 3, 4, Estou até 10. certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Claro que toda a gente dizia que ele estava certo, porque o senhorzinho Malta era o senhor da terra, não é? Passava-lhe logo a raiva toda. Mas a verdade é essa. Comecem a tentar encontrar formas para escaparem à dor. Eu não estou a falar de cor. Tive muitos anos de psicoterapia. Precisei de muita ajuda. Tive muitos traumas. Passei por coisas que eu acho que é demais só para uma pessoa. Hoje em dia digo, ainda bem, porque transformou-me na pessoa que sou hoje. E gosto muito de mim. Respeito-me imenso. E pronto, também passei a ser um bocadinho intransigente com os outros. Não me pisem os calos, porque eu fecho-lhes a porta na cara. Isso também foi uma aprendizagem. Porque eu era muito parvinha. Eu dava tudo. E faziam mal. E eu ainda deixava que me fizessem pior. Mas isto vem com o andamento. Isto Vem com a recuperação do amor por nós próprios. Sim, é essencial. Gostem de alguma coisa em vocês. O cabelo, a ponta do nariz, a pestana, a sobrancelha, o dente. Gostem muito, apaixonem-se por um ponto que seja em vocês, porque nessas alturas nós não gostamos de nada, nem ninguém. E nós só nos vermos ao espelho, credo Jesus, que está daquele lado. Apaixonem-se por algo, qualquer coisa, um Nem sinal. seja um dedinho, uma unha, uma pinta. Exatamente. Isso já vai fazer a diferença. Começa-se por pequeno e vai-se É. passinhos pequeninos. Passito a passito. É. Devagarinho. Mas autorizem-se. O problema é que... Apesar da dor, Susana, valeu a pena o amor? Sim, valeu e vale a pena o amor. Eu amo é coisas diferentes hoje em dia. Eu apaixono-me muito rapidamente. Bem, os animais já sabemos, não vale a pena falar. É a minha paixão, é o meu calcanhar daqueles. Eles e a terceira idade, que eu sou apaixonada pela terceira idade. Eu detesto a palavra amo. Não diga a ninguém. Amo-te. Nem a ti? Ui, soa-me tão mal. Não, eu sou mesmo apaixonada por mim. eu sinto muito amor por mim. Mas a palavra... Amo-te. Não digas. Soa-me mal. Mas podes dizer noutras línguas. Este eu ainda não descobri porquê. Mas é assim, nós num cômputo geral, independentemente da língua,
ou da forma como se diz, nós não conseguimos viver sem amor. Sim. Até os mais irascíveis, os mais violentos, os maiores assassinos ao cimo da terra, sem dó nem piedade, até eles sentem amor por alguma coisa. E é isso que os faz continuar. Não acredito, não pode haver ninguém em pé hoje em dia a viver uma vida qualquer que não sinta amor por qualquer coisa que seja. Não tem nada a ver com aquilo que eu sinto, nem com aquilo que tu Mesmo que sentes. seja enviesado. Mesmo que seja enviesado. Portanto, o amor é essencial, é necessário e eu sinto amor todos os dias. Principalmente pela vida e por mim. E pelas minhas cadelas. e por todas as oportunidades que eu estou a ter. E isso é apaixonante. Mas é uma paixão tranquila, atenção, lá está. Não é aquela paixão de dor, é uma paixão tranquila. É uma coisa que me dá prazer, é gostoso. A coisa vai É andando um e... amor maduro. Exatamente. Foi algo que eu também tive que desenvolver e criar. Sim, porque o amor tal como a vida, precisa de ser nutrido, precisa de ser alimentado. Sim. Agradeço-te a tua disponibilidade, a tua generosidade para estar aqui comigo, a partilhar a tua experiência, as tuas vivências de coração aberto, sem filtros. Patrícia diz que foi um gosto este bocadinho e agradece a partilha. Obrigada, Patrícia. Olha, tu não eu tenho que te dizer isto. Tu não tens que me agradecer a mim. Eu acho que tu não tens que agradecer a ninguém que aceite um convite destes e que fala abertamente. Já sabemos que vimos aqui para falar de traumas e como ultrapassar, ou seja o que for, não é? É o teu trabalho. Eu é que tenho que te agradecer a ti, assim como todos os outros que aceitaram o convite. E eu vou-te explicar porquê. Porque cada vez que eu falo das coisas, eu estou em terapia. E neste caso é de borla. Percebeste? É muito diferente. Eu é que tenho de agradecer esta oportunidade, porque mais uma vez levaste-me a falar e a rebuscar e a pensar e a relembrar, uma vez que eu apago as coisas, nem tenho tempo de pensar nelas também, e é uma autêntica terapia. Por isso é que eu insisti tanto, em determinada altura, falem, bem ou mal, mas falem, por dicção mesmo, independentemente de escreverem, mas falem, porque faz tão bem. Portanto, muito obrigado, Ana, por esta oportunidade. Espero ter correspondido. Assim despedimos. Até uma próxima conversa de coração. Beijinho grande e faz favor de ser feliz. Recomendo que me siga no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook para receber as notificações em primeira mão. Meu nome é Ana Paula Vieira. Do meu coração para o seu, mais amor do que dor.